A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. 2 Coríntios 13:14. Mais do que um bordão de final de culto, a chamada bênção apostólica tem um significado incrível que eu quero compartilhar com você. O amor do Pai, a graça do Filho, se revela na comunhão do Espírito. Sem a comunhão do Espírito, você nunca vai experimentar na plenitude o que é o amor e a graça. Se não houver comunhão, a quem vamos amar? Se não houver comunhão, a quem vamos perdoar? Então o amor e a graça de Deus se revela através da comunhão que o Espírito Santo promove entre nós. É muito mais do que um bordão para encerrar culto. Precisamos ter comunhão para conhecer o amor e a graça de Deus. Mas é necessário saber que a graça de Deus não vai te salvar de maneira mágica. Não se engane. A graça te educa para você aprender a viver como alguém que foi salvo. Ou seja, a graça não vai fazer por você aquilo que você não quer fazer. É um engano pensar que a graça de Deus fará algo por você. Então, se a graça não vai fazer por você, como será? A graça não fará por você, a graça fará de você, entende? Deus, por graça, faz de você, para que você agora, por graça, faça por alguém. Porque a graça de Deus me mostrou quem eu sou em Cristo Jesus e isso é a minha salvação. Então a graça é salvadora porque ela me ensina o que eu devo fazer e não porque ela faz algo por mim. Às vezes nós oramos para que Deus salve os nossos filhos, mas Deus já os salvou. Aquilo que era parte dele, ele já fez. Testemunhou a sua vida e morreu numa cruz. Agora cabe a nós ensiná-los o caminho da salvação. Aliás, você entende que é um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. O que precisamos mesmo entender é que esse caminho não é uma estrada, é uma pessoa. Então, se esse caminho não é uma estrada, é uma pessoa, você não anda nele, você o conhece. As pessoas têm buscado uma receita de coisas práticas para poderem agradar a Deus. Têm buscado uma estrada para andar e não uma pessoa para conhecer. Geralmente, quando uma pessoa se converte, ela quer mudar logo o seu comportamento. E então, corre atrás de receitas. Agora, qual é a roupa certa, o cabelo certo, o jeito certo de falar? Quais são as maneiras certas? Como o caminho é uma pessoa e não uma estrada, não é o que você vai fazer, é a forma que você vai entender a vida daqui para frente, entende? Porque não adianta você querer mudar o seu comportamento se a sua maneira de ver a vida não foi transformada. Entrar nesse caminho para andar e não para se relacionar é pior do que ficar parado. Eu vou te explicar melhor. A palavra de Deus fala que quando você expulsa um espírito ruim da sua vida e você simplesmente limpa e organiza a sua casa, mas não a preenche, aquele espírito vai voltar. E se encontrar a casa vazia, limpa e organizada, ele ainda traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então a pior coisa que uma pessoa pode aprender é limpar e organizar a casa dela sem que antes ela tenha o seu entendimento transformado. Porque ela está limpando e organizando um território que não vai ser habitado pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que a fé é a prova das coisas que não se vê. Porque o que se vê é perecível, estraga, tem data de validade, mas o que não se vê é permanente, é eterno. Agora pensa comigo, quanto tempo você gasta do seu dia naquilo que é visível? Quanto tempo você gasta do seu dia naquilo que é invisível? Quanto tempo você gasta do seu dia tentando resolver as coisas a partir do que é visível, sendo que a solução das coisas está no invisível? Às vezes, você espera uma orientação de como resolver as coisas e não pensar como foi que você entrou nessa. A palavra de Deus diz que quando a semente é santa, todos os ramos o são. E quando as primícias de uma massa são pura, toda a massa o é. Hoje, nós gastamos todo o nosso tempo para ensinar a nossa casa boas práticas e não ensinar valores. Garantimos boa escola, boa formação, boa alimentação, boa saúde. Por isso as crianças de hoje sabem cantar, sabem dançar, sabem karatê, kung fu, sabem tocar violão, falar inglês, espanhol, mandarim e tudo mais. Mas são analfabetas emocionais. Não sabem se relacionar, não sabem enfrentar pressão, não sabem passar por dificuldades, não sabem ouvir um não sabem ser contrariados.
porque nós enchemos a vida deles com soluções objetivas, mas não preenchemos o coração deles com valores para que sejam bem estruturados. Então, eles sabem andar na estrada, mas não sabem se relacionar com a pessoa. Precisamos entender que o Evangelho não é um combate a um comportamento. O Evangelho é para nos revelar uma nova forma de ver a vida. Deus criou o homem para frutificar e encher a terra, para dar de si mesmo em favor do mundo. Mas hoje nós educamos os nossos filhos como? A fazerem tudo a favor deles mesmos. Então eles vão estudar muito, mas para quê? Para que ele não seja um miserável. Ele vai trabalhar bastante, mas para quê? Para que ele tenha condições de viver bem. Ele precisa confiar em Deus, mas para quê? Para que ele seja alguém abençoado. Pois é, a gente diz assim: você precisa estudar muito para que você seja alguém na vida. Olha o tipo de ensino. Ele precisa estudar para ser alguém na vida, porque hoje ele não é ninguém. Como é que nós deveríamos ensinar os nossos filhos? Escuta, meu filho, você é um filho de Deus e Ele já te abençoou em tudo para você frutificar sobre a terra. Então você vai estudar muito, mas sabe para quê? Para você ter alguma coisa para oferecer. Você vai trabalhar muito, e sabe por quê? Porque o dia em que alguém precisar de você, você vai ter alguma coisa para oferecer. Porque a maior vergonha de um filho de Deus não é não ter coisas para si. A maior vergonha de um filho de Deus é alguém precisar dele e ele não ter nada para oferecer. Se lembra quando Jesus perguntou para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro disse para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, consciente de quem ele era, o Cristo, ele disse: eu vou para Jerusalém para oferecer de mim mesmo para todos os meus irmãos. E o que Pedro falou para ele? Não, Senhor, não é necessário, poupa-te disso. Mas quando Jesus ouviu Pedro dizendo isso, qual foi a resposta dele? Arreda de mim, Satanás. Você pensa como todo homem pensa e não como Deus. Nós não estamos aqui para nos poupar. Estamos aqui para oferecer de nós mesmos, e isso é comunhão. O caminho não é uma estrada. O caminho é uma pessoa. Então, não é uma corrida para ver quem vai chegar primeiro. É um relacionamento onde todos nós vamos chegar juntos. O amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito é para todos nós. Então, ame, perdoe e viva em comunhão.